Pronto, galera, vamos lá, vamos voltar. Então, bom, só tem uma forma da gente organizar as ideias e conseguir traçar uma estratégia de texto, né? É que antes da gente começar a escrever propriamente dito, a gente tenha em mente como é como é que a gente pode organizar o nosso trabalho e o que, que a gente onde a gente vai buscar os recursos que a gente precisa para produzir esse trabalho. Então vamos retornar aqui um slide anterior. Esses slides vocês já receberam no nosso sala de aula, né? A gente já falou com vocês, ou pelo menos com quem esteve presente em sala, sobre isso, né? Então, um artigo, um trabalho de conclusão de curso no formato que a gente definiu dentro da faculdade, que é o formato artigo, ele tem essas partes que vocês estão vendo: introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, apresentação dos resultados, apontamentos e referências. A introdução, como eu falei, ela é sempre um texto argumentativo que começa da parte mais geral, ou seja, da apresentação do tema, do assunto no qual o seu trabalho se insere, mas ele não é o assunto, ele é uma coisa específica. Então a gente começa a delimitar o tema, a falar de um aspecto, né? Até que a gente apresenta o nosso problema da pesquisa, ou seja, a gente fala desse aspecto em relação ao objeto que a gente quer estudar, né? E define o objetivo, que é estudar essa relação, né? E por fim a gente justifica. Mas minha sugestão é que a gente comece pela revisão de literatura. E na revisão de literatura a gente fala o quê? Na revisão de literatura a gente levanta aquilo que está sendo estudado sobre o objeto. Então, se o trabalho da gente é sobre educação financeira, a gente vai falar sobre o que é educação financeira, por que é que ela é importante, desde quando ela tem sido trabalhada, quais são os tipos de trabalhos que são desenvolvidos sobre isso, né? Quais são as teorias que são usadas, quais são os métodos que são usados, né? E a gente dá exemplos de outros trabalhos que fizeram. Logo, ao fazermos a fundamentação teórica, a gente tem um texto mais cheio que permite a gente a editar e fazer a introdução. Por isso que a gente começa com a fundamentação, tá? Mas, Tiago, eu ainda tenho dúvidas sobre como fazer, o que fazer. É por isso que a gente usa, nesses casos, fichamentos. A gente tem dois tipos de fichamento, são duas técnicas importantes para nos auxiliar a decidir como trabalhar. Tá? O primeiro tipo de fichamento que eu sugiro que seja feito é um fichamento mais curto, com base só no resumo dos trabalhos. Minha dica: procurem os trabalhos mais recentes lá no Google Acadêmico, né? Os últimos 10, 20, sim, é bom que seja uma quantidade grande. 5, 6, é quase nada, tem pouca variabilidade. Lembrem-se, vocês são da área de economia. Economia trabalha com estatística. Princípio da estatística: se vocês têm pouca variabilidade, vocês têm um resultado muito maquiado. Se vocês olharem só para 5 resumos, 5 trabalhos, vocês vão ter pouca variabilidade e aí vocês vão ter uma noção muito limitada do que vocês podem fazer. A minha sugestão é que seja entre 10 e 20 trabalhos. Tiago, mas se não tem 10 ou 20 trabalhos? Se não tiver tudo isso de trabalhos publicados, talvez o tema não seja importante. Talvez o tema seja muito novo. E aí a gente tem duas situações. Se o tema não é muito importante, porque ele já não tem mais sido estudado, se os trabalhos que tem são antigos, com mais de 5, 10 anos, é porque talvez não tenha mais interesse. Se o trabalho é muito novo, por isso tem pouco, ele pode ser interessante, porque é novo, mas ele tem pouca base, e aí você tem pouco tempo para você trabalhar algo que tem pouco fundamento. Você vai ter que buscar um desdobramento mais complexo.
Aí eu sugiro que, neste caso, deixe essas oportunidades para estudantes de mestrado, doutorado, que têm um nível ou que estão num nível de desafio mais profícuo para esse tipo de situação. Um pouco de segurança não custa nada, né? Trabalho bom, e quem já foi às minhas aulas já escutou isso, trabalho bom não é um trabalho inédito, complexo. Não, trabalho bom é um trabalho que tem começo, meio e fim, coerente e objetivo, né? Que possa apresentar para a gente um resultado que seja satisfatório àquilo que foi proposto. Pronto, então o que a gente faz nessa situação? Né? A gente levanta os artigos, salva, né? E aí a minha sugestão é que a gente use um fichamento semelhante a este aqui, que está no vídeo agora, e que a gente já apresentou para vocês nos slides nas aulas presenciais. Né? É sempre uma forma de esquema em que a gente consegue organizar as informações existentes. Minha sugestão é que esse tipo de fichamento, nesse primeiro momento, seja feito só com os resumos dos artigos e que a gente tenha uma quantidade grande de artigos. E aí vocês podem começar com essa primeira parte, tendo a referência da ABNT do trabalho. Por quê? Porque tudo que a gente for escrever, a gente vai ter que dizer de onde veio. Se a gente vai dizer de onde veio, a gente tem que colocar lá citações no texto e lá no final a gente vai colocar referência. A referência a gente pode copiar e colar, então não tem nenhum problema a gente deixar anotado, né, as informações importantes e saber de onde vem. Um segundo, um segundo espaço, lacuna, eu sempre reservo para fazer uma sinopse. É a minha ideia, é o meu resumo daquele resumo, que explica mais ou menos sobre o que é o trabalho e eu poder lembrar sempre que eu olhar para essa ficha do que se trata. E aí a gente usa as outras espaços dois, com duas colunas para que eu preencha conforme o tipo de informação que eu vou encontrar no artigo, no resumo. Lembrem-se, o seu trabalho vai ter resumo também. Então é importante até que você observe como é que se escreve um resumo e você já vai pegando um traquejo de que o resumo é a última coisa que a gente faz no nosso trabalho, porque ele não precisa de um texto novo. E o resumo é justamente uma montagem das informações que foram usadas ao longo de todo o nosso trabalho. Por isso, a gente deixa para o final. Tá? Então, a gente coloca o objeto. A gente geralmente coloca as informações separadas: o objeto do trabalho, o problema da pesquisa, o método usado, a teoria usada, os resultados alcançados. Né? Então, o que é o objeto? O objeto é aquilo que a gente estuda. A gente não estava falando, por exemplo, da educação financeira. Então, a gente vai estudar a influência da educação financeira em estudantes de São Paulo, a educação financeira em estudantes do Rio Grande do Sul, a educação financeira de estudantes de Pernambuco. Então, os estudantes de um determinado local é o objeto a ser estudado, ou seja, é parte do fenômeno que a gente vai observar. Se a gente vai observar a reforma tributária no município de fulano de tal, ou como a reforma tributária no município afeta as pequenas ou médias empresas, então o nosso trabalho, o nosso objeto é pequenas ou médias empresas. É sempre aquilo que a gente vai observar. Se a gente vai fazer um trabalho de revisão bibliográfica, então nosso objeto são os artigos que a gente vai analisar, certo? Se o problema de pesquisa sempre está muito claro, né? Então o objetivo da gente é observar como isso é feito, o objetivo da gente, o intuito do trabalho é identificar esse. Então, o problema da pesquisa ou o objetivo da pesquisa está sempre muito claro, ou tem que estar muito claro nos resumos. A mesma forma, o método utilizado. Vamos usar um método estatístico de levantamento, um método qualitativo de entrevista, um método de revisão de literatura, um método bibliométrico, bibliográfico. A gente, por hora, a gente aprende a anotar essas coisas. Depois a gente vai falar sobre isso, tá?
A base teórica é porque alguns assuntos são vistos por teorias diferentes, né? Então, de repente, podem haver teorias que usam mais assim ou mais assado certos pontos de vista, ou seja, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, né? É... E tem os resultados. Aí os resultados geralmente estão no final do resumo e é o que aquele trabalho específico achou. Certo, Tiago, mas e aí? Como é que eu uso essas informações? Bom, no primeiro momento a gente usa essas informações exatamente para a gente comparar, né? Então, quando a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente começa a comparar e dizer: eita, olha, tem trabalhos sobre educação financeira de estudantes de São Paulo, do Rio e estudantes de Recife. Mas não tem, por exemplo, empregadas domésticas no Recife. Será que não seria interessante a gente fazer um trabalho e aí de repente a gente faz um trabalho com o mesmo problema de pesquisa, com o mesmo método, com a mesma teoria, para verificar se os resultados são diferentes, iguais, parecidos? Então é exatamente isso que a gente faz. A gente, ao montar essas fichas, a gente começa a observar o que é que os trabalhos têm de comum e o que é que elas podem ter de diferente. Então a gente poderia às vezes fazer um trabalho igual de todo mundo, mas diferente no método ou diferente na teoria. É importante que a gente faça esses fichamentos para começar a gente ver as possibilidades, né? E com isso a gente tem mais segurança, né, do que a gente vai trabalhar. Ao encontrarmos essa segurança e ao definirmos o nosso problema de pesquisa, aí a gente pode ir para o segundo tipo de fichamento, que é um fichamento mais orientado para a nossa revisão de literatura. Com esses textos já levantados, olha como as coisas começam a se encaixar. Porque eu entendo, a gente vai ficar meio preocupado em um determinado momento, achando que a gente está fazendo um trabalho que não faz sentido. Faz muito sentido. O primeiro sentido é a gente definir o objetivo da pesquisa. O segundo sentido é que, ao termos o objetivo da pesquisa bem definido, a gente já sabe quais desses artigos mais recentes são mais relevantes e menos relevantes para a gente. Aqueles que a gente achar mais relevantes, a gente começa a fichar eles por completo. Aqueles que forem menos relevantes, a gente só ficha algumas partes, como a revisão de literatura, por exemplo, ou a gente nem ficha tudo, só pega ali a introdução, alguns detalhes do próprio resumo, ou nem ficha mais. Então, talvez desses 20 trabalhos, a gente, para nossa revisão de literatura, a gente se concentre em 4 ou 5 que a gente vai ler mais afinco, a miúde, sobretudo a parte da revisão deles, para a gente poder ter uma base maior. E aí o segundo tipo de fichamento é um fichamento mais detalhado. Eu, de novo, uso aqueles dois campos aqui, da fundamentação e do resumo, para não perder de vista sobre o que é o trabalho. E aí eu divido, não mais em 2 colunas, mas 3 colunas. Uma primeira coluna eu coloco a página em que está a parte do texto que eu estou lendo e vendo que é uma coisa importante. E aí eu sempre coloco essa parte importante Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Ctrl+C, Ctrl+V. Assim, é o texto mesmo, assim, do que o cara falou. Mas por que isso? É porque aí eu vou fazer na terceira coluna o esforço de interpretar o que ele quis dizer com isso. Essa aqui é uma informação importante, olha. O exemplo aqui fala sobre um conceito de personalidade, de marca, né? O conceito de personalidade de marca é um conjunto de características humanas pelo qual as pessoas veem a marca. Isso aqui é o que está no texto. Eu tento falar isso com as minhas palavras. Por quê? Porque o meu texto vai ser feito com as minhas palavras, com base no que eu peguei de informação dos outros. Tá? A gente vai continuar isso por uma limitação no nosso próximo vídeo. Fica aí.